começar, galera, a aula de química sobre eletroquímica. Nós vamos falar de um conteúdo de química que faz parte de fisicoquímica, na verdade, né? Em eletroquímica, o título já ajuda, né? Eletricidade na química. Mas como assim? Eletricidade não é conteúdo de física? Só que a gente tem que entender o seguinte: em eletroquímica, a gente vai estudar as reações químicas que geram eletricidade ou reações químicas que transformam energia química em energia elétrica. Então, eletroquímica estuda as reações que geram eletricidade, né? São reações espontâneas, são reações de óxido-redução ou reações redox. Então já entendemos o conceito de eletroquímica, estudo das reações que ocorrem nas pilhas, e essas reações são as reações que a gente chama de redox, que é redução e oxidação. Então, o que é a oxidação e o que é a redução? Oxidação é quando os átomos ou elementos químicos ou substâncias químicas perdem elétron, doam elétrons. Então, quando eu digo que um elemento químico ou uma substância oxidou, levando em conta a reação redox, ela perdeu elétrons, ela doou elétrons, então o NOx dela acontece o quê? Fica maior. Quem sofre redução é aqueles elementos que ganham elétrons. Então, eles ficam com NOx menor. Por quê? Porque elétron tem carga negativa. Aqui a gente pode ver o seguinte: a oxidação, como eu disse, perda de elétrons, né? Então, um exemplo, zinco sólido. Se ele oxidar, ele vai perder elétron. Quantos elétrons? Quantos elétrons o zinco perde? A gente vai ver daqui a pouco a partir das regrinhas de número de oxidação. O zinco ele vai se transformar em zinco 2+, porque ele vai perder 2 elétrons. Então, zinco 2+, mais 2 elétrons. Então, quando ele perde elétrons, ele fica com NOx um pouco maior, porque ele perdeu carga negativa. Se sofre redução, aí tem outros elementos que vão sofrer redução. Um exemplo que eu peguei é o íon hidrogênio, aqui ó, 2H+. Se ele ganha elétron, ele tem 2+, mais 2-. 2+ com 2- 0. Ele se transforma no hidrogênio, no H2, com NOx 0. Se quiser botar o 0, bota, mas não precisa. Com NOx 0, né? Mais 2 menos 2, 0. Então, as reações de oxi-redução, a gente vai ter elementos oxidando e elementos reduzindo. Depois que a gente estudar NOx, a gente vai começar a estudar reações, aí a gente vai ver reação global da pilha. Por enquanto, a gente está na... O NOx, então, é o quê? É a carga que o elemento adquire em uma reação química. Ele pode adquirir uma carga positiva ou uma carga negativa. Vai depender de que elemento é e de que substância que ele está formando e a posição também que ele está na molécula. A gente vai ver isso através das regrinhas de número de oxidação ou as regrinhas para determinar NOx. A aula hoje, então, é introdutória, vou falar de NOx. Na próxima aula, a gente estuda reações redox. Então, agora a gente vai recordar do primeiro ano as regrinhas para determinar o NOx, tá? Depois eu vou dar um exemplo. Todos os metais alcalinos. Quais são os metais alcalinos? Família 1A, o grupo 1 da tabela periódica. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos eles têm o NOx mais 1 ou 1+, tá? Deixa eu colocar mais um, que eu acho que fica mais fácil para lembrar. Mas atualmente se usa o termo 1+. Hidrogênio também 1+, ou mais 1. Metais alcalinos terrosos é o grupo 2 da tabela periódica. Aí o grupo 2 ou família 2A tem o NOx 2+, ou mais 2. O alumínio, NOx mais 3. O oxigênio, menos 2.
Calcogênios, aí começando com oxigênio, enxofre, telúrio, polônio, todos eles, se eles estiverem à direita da molécula, vão ter um NOx -2 ou 2-. Os halogênios, o grupo 17 da tabela periódica, família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo, estado. Todos eles, se estiverem à direita da molécula, eu não coloquei aqui, mas vão ter o NOx -1, que ganha um elétron. Os íons compostos, o NOx é a carga do íon, tá? A própria carga. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui de íons compostos. Se a gente tiver PO4, tudo isso 3-. A carga desse íon composto é 3-, então o NOx dele todo 3-, tá? Substâncias simples, O2, Cl2, H2, O3, S8. Substâncias simples, vocês aprenderam no primeiro ano, formado por um tipo de elemento só. Todas as substâncias simples têm o NOx 0. Soma do NOx de uma molécula. Se for uma molécula comum, a soma sempre tem que dar 0. Se for uma molécula que é um íon, a soma do NOx no íon é igual à carga do íon. Vamos ver um exemplo de como é cobrado isso? É importante relembrar NOx, para a próxima aula a gente ver reações redox. 3 exemplos para a gente determinar o NOx de cada elemento na molécula, tá? Aqui, HCl. O hidrogênio estava lá na regrinha, ele tem o NOx +1. O cloro é um halogênio, tá à direita, então o NOx -1. E tá certinho, então, ó, NOx do hidrogênio, 1 mais ou mais 1. NOx do cloro, -1. Agora aqui, carbonato de cálcio. Eu tenho 3 elementos, cálcio, carbono e oxigênio. Eu tenho que prestar atenção que o oxigênio eu tenho 3 átomos. Então, cálcio é da família 2A, alcalinos terrosos. A gente viu que a regrinha, o NOx do cálcio é +2. Carbono, ele vai ter NOx variável. Ele pode ser +4, -4, +1, -1, +2, -2. Então, a gente vai ter que descobrir. Eu vou chamar de X. O oxigênio, a gente sabe que é -2. Mas, somando isso tudo, ó. Mas, quantos átomos a gente tem nessa molécula? 3. Então, multiplico por 3. Regrinha, cadê? Aqui, ó, número 10. A soma do NOx de todo mundo da molécula tem que ser 0. Então, isso aqui igual a 0. Como é que vai ficar? 2 mais x, -2 vezes 3, -6 é igual a 0. X, letra para um lado, número para o outro. Vai ser igual, 6 vem para lá positivo, o 2 negativo. Então, mais 4. Ser o NOx de todo mundo agora, ó. NOx do cálcio, mais 2. NOx do carbono, a gente fez esse cálculozinho aqui, essa equaçãozinha para descobrir, mais 4. E o NOx do oxigênio, -2 ou 2-. Só preste atenção que não é -6, alguns alunos costumam trocar. Eu multipliquei por 3 e ficou -6 para eu descobrir o NOx do carbono, porque eu tinha 3 átomos de oxigênio na molécula, tá? E o último exemplo, o ácido sulfúrico. Hidrogênio, a gente sabe que é +1, só que eu tenho 2 átomos na molécula, então +1 vezes 2. Enxofre a gente não sabe, porque ele tem NOx variável. Se ele tivesse na extremidade direita, ele seria -2, mas ele está no meio. Então, não dá para seguir a regrinha com enxofre, que ele é calcogênio como oxigênio. Então, eu vou chamar de X, mais o oxigênio são 4 átomos e eu sei que o NOx do oxigênio é -2. Então, vai ficar -2 vezes 4. Tudo isso tem que dar 0. Se fosse um íon, não ia dar 0, ia dar a carga do íon, tá? Então, igual a 0. Agora é só resolver a matemática. Mais 1 vezes 2, 2, mais x, -2 vezes 4, -8, é igual a 0.
2 com menos 8, menos 6. Então, x menos 6 é igual a 0. Qual é o NOx dele? Mais 6. Tem o NOx de todo mundo, ó. NOx do hidrogênio não é 2, é mais 1. NOx do enxofre. Esse aqui foi o que a gente descobriu. Mais 6. E o NOx do oxigênio, que a gente já tinha seguido a regrinha, não é menos 8, é menos 2. Eu só multipliquei por 4, porque nessa molécula tem 4 átomos. Então, a nossa primeira aula sobre a introdução em eletroquímica, a gente viu até aqui, até NOx. Próxima aula, reações redox.